A diferença entre a ansiedade e o medo é a distância em relação ao perigo. Então, quando a gente está ansioso, que tem sido uma emoção recorrente, e eu imagino que é uma das queixas que você mais recebe em consultório atualmente, é as pessoas se sentirem muito ansiosas. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar é a ansiedade está diretamente conectada à emoção do medo. A ansiedade é a estratégia de tentar lidar com o medo que está dentro e projetado de alguma situação futura que vai ou não acontecer. E aí o medo é se acontecer ou se não acontecer. Então, quanto mais rápido eu tiver a resposta, se vai ou não acontecer, a ilusão é que essa ansiedade vai passar. Isso tudo em níveis inconscientes, né? A pessoa não vai verbalizar isso. Você precisa estar consciente disso. Qual é o processo da ansiedade? Né? Qual é o mecanismo da ansiedade? Então, saber a primeira coisa, a ansiedade está ligada a medo. Medo de que algo vá ou não vá acontecer, dentro de uma ideia que se acontecer vai ser muito ruim, ou se não acontecer também. Se eu não casar, se eu não tiver filho, se eu não formar família, então eu fico ansiosa para encontrar alguém. Então, qual é o medo? O que eu vou sentir, o que eu vou experimentar, como eu vou ser vista se eu não casar, se eu não tiver filho, se eu não formar família. Ou se eu não der bem no trabalho, se eu não ganhar dinheiro, se eu não for promovido, se eu não conquistar tal cargo, o que vai acontecer, o que eu vou experimentar, o que eu vou sentir se isso tudo não acontecer. Então eu fico ansioso para que aquilo aconteça. Eu preciso ter certeza que vai acontecer, para então a ansiedade desaparecer. Essa é a ilusão. Então a pessoa começa a correr atrás dessas soluções com a ideia que se esses eventos acontecerem ou não acontecerem, efetivamente, aquela sensação vai desaparecer. E a questão não é essa. A questão é como a gente apoia a pessoa a entrar em contato com esse medo e notar o que em mim tem medo. O que isso em mim tem medo não quer que aconteça comigo se eu não tarará. Por exemplo, o exemplo que eu dei, não casar, não ter filho, ou não for promovido, ou for acontecer a separação que eu tanto tenho medo, ou acontecer a demissão que eu tanto tenho medo, o que essa parte de mim, essa porção de mim, está com medo que eu experimente, que eu vivencie, que eu sofra, se realmente isso não acontecer. E aí quando eu vou sendo a companhia, quando eu vou sendo a escuta para aquela parte de mim que se sente assim, e essa parte vai se sentindo entendida, vai se sentindo compreendida, vai se sentindo aceita, aquilo na pessoa, em você, ou no processo que você estiver apoiando do seu cliente, começa a relaxar. E aí já não importa o que vai ou o que não vai acontecer, porque de fato a gente não tem controle sobre isso. Né? Não há garantias em relação a nada na vida. A vida, ela nos oferece um senso de não garantias pleno. E é muito difícil, muitas vezes, manter esse estado de confiança e abertura, reconhecendo que não há garantias. Agora, quando a gente consegue sentir que tudo bem que eu não saiba, tudo bem que não esteja na minha mão, e eu posso ser o espaço, a companhia, a escuta para aquilo em mim que se sente assim, aquilo começa a mudar. Mas mais do que aquela emoção começa a ter a oportunidade de mudar, porque é para isso que ela existe, ela vai viver o seu próprio ciclo, você ou o seu cliente vai começar a ser esse espaço. Então, ele vai se tornar maior. Você vai se tornar maior do que qualquer coisa que você sinta. E você começa a ser que nem esse marzão aqui para qualquer coisa que você sente. E aí você já é mar, você já não é mais a gota. Você já não é mais a constrição. Você é essa consciência que percebe, que começa a se relacionar, que começa a desenvolver essa parceria, essa amizade com o que você sente. E quando você está nesse estado, você já está calmo, você já está tranquilo, você já está sereno, você já está confiante, curioso, gentil. Você já está vivenciando esse estado à medida que você vai para esse estado de ser eu sou esse eu grande, espaçoso, que percebe algo em mim que está ansioso. Aquele algo ansioso agora tem a oportunidade de ser visto, ouvido, cuidado, recebido. E você se torna esse espaço.
O mesmo vale para o seu cliente. Quando ele começa a perceber que não há necessidade de luta, apenas dele deslocar a consciência para ele ser esse espaço e receber e se dar conta daqueles movimentos, daquelas emoções, daquilo que ele sente, e que ele pode ser um espaço seguro para qualquer coisa que ele sente, e ele começa a se fortalecer nessa possibilidade, uma grande alquimia começa. E uma grande transformação também.